Então nós vamos falar aqui sobre a transformação das paisagens urbanas. Nós vamos falar um pouco sobre essas transformações. Então tem essa imagem aí de São José. Vocês veem? Tem alguns questionamentos. A paisagem, será que ela foi transformada pelo ser humano? Sim, com certeza. Os seres humanos são os maiores agentes das transformações da nossa paisagem, da nossa natureza. E o que você acha? Será que as construções são todas iguais? Não, tem prédios, tem casas. E será que ainda nós podemos ver a natureza no meio dessas construções humanas? Sim, nós podemos ver a praia, o mar, as árvores. Conseguimos ver um pouquinho ainda da natureza. E também, a paisagem anterior é uma paisagem modificada. Geralmente as paisagens são modificadas pela sociedade, pois necessitam realizar construções como moradia, estradas, entre outras. E para fazer essas construções, precisam mexer na natureza. Então, olha só, as pessoas precisam fazer esse tipo de modificação, porque precisa morar, porque precisa ter um caminho para acessar um lugar mais fácil. Então, são modificações que são necessárias. Algumas não, mas outras sim. E depois nós vamos ver um pouquinho mais sobre isso. Então, agora sobre a transformação do espaço pela sociedade. A sociedade transforma o espaço para que possa viver melhor nele. Com o crescimento das cidades, a natureza foi modificada. Assim, o espaço natural foi se transformando em espaço geográfico. E conforme vai se transformando a paisagem natural, vai se transformando num espaço geográfico. Então nós vamos aprender depois o que é um espaço geográfico. Espaço geográfico são as transformações feitas pela humanidade. O que é espaço geográfico? Então pode ser definido como um espaço natural transformado pelo ser humano, independente do tamanho da intervenção. Pode ser uma coisa pequena, pode ser uma coisa grande, se foi transformado em espaço geográfico. Também podemos dizer que o espaço geográfico é o produto do espaço geográfico para a sociedade. É o que a sociedade coloca no nosso meio natural, que aí passa a ser o quê? Um meio geográfico. Aí eu vou dar um exemplo para vocês bem simples. Por exemplo, olha só, uma horta, apesar de ter um espaço natural, antes era um espaço natural. E depois foi transformado pela ação das pessoas, veio aqui e modificou a forma como esse espaço natural foi feito. Então ele se transformou num espaço geográfico, uma horta. E tem outros exemplos. Por exemplo, olha só, cidades. Por exemplo, aí a ponte de Florianópolis, né? Essa ponte foi construída muito tempo antes de vocês nascer. Então, quando as pessoas chegavam aqui, como que elas faziam para entrar em Florianópolis? Elas tinham que ir de barco. Então, era muito trabalhoso. Demorava muito, né? Era muito trabalhoso. Então, foi uma construção necessária para ligar a Florianópolis ao continente. Eles fizeram uma transformação. Então, isso passou a ser um espaço geográfico. Então, olha só, as cidades também são grandes exemplos de espaço geográfico, pois são claramente transformados pela sociedade. Então, na cidade, a gente consegue ver a ação do ser humano. Isso faz com que seja um espaço geográfico. Então, aonde tem a ação do homem, passou de paisagem natural para espaço geográfico.
O espaço geográfico se transforma conforme aumenta o número de pessoas. E aí, com o avanço da tecnologia, pode se transformar extensas áreas de deserto em cidades, como aconteceu em Dubai. Lá era um deserto e hoje é uma cidade cheia de prédios. Então as pessoas conseguem transformar grandes desertos em grandes cidades. E o que mudamos no lugar? A transformação de rios também é uma prática comum de modificação de paisagem. Às vezes o rio tinha aquele caminho, mas houve alguma modificação ali, uma construção de uma barreira ou de uma ponte, e aí precisou mudar o curso do rio. Isso também é uma transformação de paisagem. Isso é um espaço geográfico, como a gente vê aí nessa foto. É uma barreira. Então, o que nós mudamos no lugar? Então, a transformação da natureza pela ação humana pode promover uma melhor qualidade da vida, porém, nem sempre as alterações são bem planejadas. Essas modificações muitas vezes ameaçam diversas formas de animais e vegetais, destrói o habitat dos animais e eles não conseguem se desenvolver em outro lugar. E tem esse problema também. Então é sempre bom pensar antes de sair destruindo qualquer coisa na natureza.